Oi, gente. Olá, boa tarde. Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem, de boa saúde aí em casa. Vamos ver quem tá por aqui. Vamos esperar um pouquinho. Tudo bem com vocês, gente? Conforme o anunciado, né? Nessa sequência de lives que eu tô fazendo, eu tô buscando trazer assuntos relevantes, né? Assuntos importantes dentro do mundo da organização. Eu quero mostrar para vocês outras frentes, né? Onde você pode contar sim com a ajuda de um organizador profissional que não só organizar roupas, organizar guarda-roupa, né, organizar dispensas, mas aonde você pode contar sim com a ajuda de um organizador profissional em determinados momentos da sua vida, né? Então, hoje eu quis trazer esse assunto que é bastante delicado, mas a gente precisa sim falar um pouco dele, porque existem muitas pessoas que passam por isso e tem muita dificuldade em mexer, em desapegar, em escolher o que deve, o que não deve guardar, né, de uma pessoa amada que faleceu. Então, eu convidei a psicóloga para dividir esse assunto comigo hoje e tem aqui algumas questões bastante interessantes que eu vou colocar para ela. Deixa eu ver se ela já tá por aqui. Eu vou fixar aqui. Como lidar com o apego aos pertences de quem faleceu. Deixa eu ver aqui. Vai marcar o comentário, o tema. Oi, Jaque. Bem-vinda, Jaque. Boa tarde, tudo bem com você, minha querida? Eu estava aqui justamente explicando que falar desse tema é bastante importante dentro do mundo da organização, não é? Que é onde as pessoas podem contar, sim, com a nossa ajuda, né? Enquanto profissional de organização, em vários momentos da vida, né? Que não só a organizar guarda-roupas, roupas, dispensas, mas que a gente pode sim ajudar as pessoas em outras frentes. E esse momento do luto, né, de mexer nos pertences de uma pessoa amada que faleceu, fazer essa seleção do que guardar, o que doar, como proceder, que as pessoas também podem contar com a nossa ajuda enquanto profissional de organização, né? Eu tô à espera aqui, acho que a minha convidada ainda não entrou. Convidei a psicóloga Fabiana, ela é atuante em luto. Conheci através de uma live que ela estava fazendo e sobre esse tema e achei bastante interessante a forma como ela coloca, a forma como ela trata, né, desse assunto do luto e convidei aqui para ela participar com a gente para falar sobre esse tema. Oi, Sara, bem-vinda, querida. Tudo bem com você? Ai, perdão. Tô à espera aqui da minha convidada aparecer, Fabiana. Michele, oi, Michele. Boa tarde, querida. Tudo bem? Se alguém quiser colocar alguma questão ou fazer alguma pergunta, tá? Sobre o tema que é como lidar com os pertences, com o apego aos pertences de quem faleceu,
Oi, Manuela, bem-vinda, querida. Tudo bem com você? Ah, tudo. Vamos organizar. Vamos que vamos. Vamos, né, Sara? É um assunto bastante importante, pelo menos para mim, enquanto profissional de organização, eu me deparo bastante com esse tipo de situação, com gente que se apega a todos, né? A todos os pertences, né? Daquela pessoa. Diferente de ter dificuldade em mexer naquilo, não é o momento, eu não estou preparada para mexer, né, nos pertences daquela pessoa. Eu quero tratar do assunto que é quando a pessoa guarda tudo, sabe? Tem gente que a dificuldade é tamanha, o sofrimento é tanto que ela acaba levando outra casa para dentro de casa. Isso acontece muito, chega muito até mim, esse tipo de relato, né? Que a pessoa, por exemplo, perdeu a mãe, da qual ela era muito próxima, e ela simplesmente pegou tudo que havia dentro da casa da mãe, tudo, desde roupa, objetos de decoração, papéis, tudo, e levou para a própria casa. E isso faz com que ela gere outro problema para ela, porque não tem como você colocar tudo de uma casa dentro da sua. Acaba gerando conflitos com a sua família, com o marido, com os filhos. Às vezes a pessoa enfia tudo num quartinho, fecha a porta e finge que não existe por anos e anos. Então, eu. Oi, Ellen. Ah, aqui minha convidada entrou. Camila, bem-vinda, querida, tudo bem? Eu vou chamar aqui então a Fabiana, psicóloga atuante em luto, para conversar um pouquinho sobre isso aqui com a gente. Deixa eu ver que ela já tá aqui. Fabiana. Vamos ver se foi. Vocês sabem que eu não sou muito boa. Oi, Fabiana. Bom dia. Bom dia, boa tarde aqui pra gente. Boa tarde aí. Como é que estão? Tudo bem, e você? Tô joia também. Muito obrigada por ter aceitado meu convite para dividir esse assunto tão delicado aqui comigo. Eu estava aqui falando aqui para o pessoal que eu te conheci há não muito tempo através de uma live sua, Uhum. onde você tava falando sobre luto e as fases, e eu achei bem interessante a sua forma de falar, a forma como você coloca o assunto, uma maneira didática, ela estava lá com um papelzinho, gostei bastante, então convidei, ela aceitou, muito obrigada, viu? Eu que agradeço o convite, a confiança, e vamos tentar esclarecer alguns pontos aí que são bem difíceis, né? É um desafio gigante que o trabalho de vocês, né, que trabalham com essa questão da organização. Eu estava pensando o quanto que tem um impacto importante isso tudo, né? Como vocês vão entrando na vida dessas pessoas aí, ajudando a organizar tudo isso, esse pacote enorme, né? Exatamente, exatamente. Há pessoas que têm muita dificuldade não no mexer, não naquele momento que ela está a passar pelo luto, de mexer nas coisas, né? Há pessoas que guardam tudo, elas pegam tudo da casa da pessoa, por exemplo, a mãe, né? Ah, perdi minha mãe, eu vou lá na casa da minha mãe e trago tudo para minha casa. Eu não seleciono nada, não seleciono o que eu vou doar, o que eu vou guardar como lembrança, o que eu vou, né, talvez dar para um neto. Não, a pessoa guarda tudo, traz para a própria casa roupas, objetos de decoração, móveis, tudo, tudo, tudo. E isso acaba por gerar um segundo problema. Além da dor, da perda, ela gera um problema dentro de casa com o acúmulo de coisas e um acúmulo que ela se recusa por muitas vezes a mexer. Há pessoas que já perderam alguém há anos, há 5, 10, 15 anos.
e ainda se recusam a mexer. E é sobre isso que a gente vai falar, e eu vou começar então te fazendo uma primeira pergunta para a gente se nortear aqui, tá? Uhum. O luto, ele tem fases? A partir do momento que eu recebo a notícia, ele tem fases. A gente falava muito no luto como um processo de 5 fases. É um conceito bem anterior, né, que falava da aceitação, da negação, né, uma sequência de fases, né? Talvez um ponto antes para a gente entender, é importante compreender o luto como um processo que é totalmente individual, tão individual quanto a impressão digital realmente. Então, o luto é uma reação de uma dor ou de uma desorganização muito grande diante de uma perda. E essa perda pode ser de algo ou de alguém, não é só sobre morte, né? Então, eu posso perder o emprego, eu posso estar numa situação de perder a mobilidade, saúde, também é luto. Então, isso é importante entender. Divórcio, tem tantos lutos não reconhecidos, né? O medo da possibilidade de perder o emprego também me coloca em luto, né? Então, o luto é uma reação totalmente individual. Depende de quem ou do que eu perdi e da importância daquilo na minha vida. Então, quando a gente fala de fases, que é um conceito que se falava muito, né, antes sobre isso, esse conceito vinha de uma ideia de criar um mapa de coisas que a gente sente numa situação de luto. Então, sim, a gente sente raiva, a gente tenta barganhar, a gente nega, depois a gente aceita em algum momento, né? Mas quando a gente fala em fases, realmente dá a impressão de uma sequência de passos que eu tenho que seguir e que, de repente, eu devia estar aqui, estou aqui no meu processo de luto, então eu nunca estou adequado, né? Então, ele é ruim nesse sentido, de me colocar numa caixa de que eu deveria estar no momento em que não estou. Porque o luto já é uma sensação muito ruim de estar fora do mundo. O meu mundo mudou, não é mais o mesmo. O meu mundo e o teu já não é igual, né? Então, falar em fases é ruim. Mas a gente pensa numa reação de dor, de desorganização, porque ele traz essa sensação realmente de que eu não sei o que eu faço agora. Qual que é o próximo passo? Né? Dependendo do impacto de quem ou do que eu perdi. Então, se é uma pessoa extremamente significativa na minha vida, aquilo causa uma ruptura, uma mudança de fato muito grande. Né? E aí a gente pode pensar que diante da morte de alguém, eu tenho, além da perda daquela pessoa, eu tenho outras perdas secundárias ali de outras coisas que eu vou vivenciando ou deixando de vivenciar em função daquele que partiu, né? Então, de repente, eu não vou ter mais aquele evento, aquele momento com aquela pessoa, aquele plano com aquela pessoa deixa de existir, né? Tem a questão dos pertences, que é tão difícil. Então, depende muito daquele momento de vida e daquela perda para aquela pessoa. Então, não existe caixas prontas de onde a gente coloca isso tudo que diga é aqui ou é ali. Né? Existe um movimento que isso acontece dentro do luto. Né? E é bastante complicado mesmo e muito individual, não é? Mas você acha que, no caso da perda de uma pessoa muito próxima, né? O marido, a esposa, a mãe, você acha que existe um momento, existe um período aceitável, digamos assim, para que aquela pessoa vá mexer naqueles pertences, para que ela fala, não, pronto, já vivenciei, porque o luto é uma coisa, dizem que a gente tem que se permitir sentir, não é? Tem que Isso. se permitir sentir, tem que deixar, mas existe, você diria que existe algum período aceitável para que aquela pessoa deixe de se recusar a mexer nas coisas de quem ela perdeu? Por exemplo, 1 ano, 5 anos é um período, sabe? Existe algum período que você pode, como é que eu posso dizer? Que vira um problema, que já vira um problema. Você fala, poxa, não, você perdeu tal pessoa há 10 anos, já é hora de você mexer nas coisas dela. Ou não, também, isso é muito individual e leva o tempo que levar. É também individual a questão do tempo, depende muito de como foi aquela perda, né? Então, a gente sabe que perdas traumáticas, por exemplo, que vêm de mortes violentas, repentinas, ou até questão do Covid mesmo, existe uma situação de
a experiência da perda por si só já ser muito difícil. Então, você não tem um tempo para assimilar aquilo que aconteceu. Então, talvez para essas pessoas, né, este tempo seja muito diferente de poder lidar com este luto, né? Mas pensando naquele desenho ali, talvez que para quem está chegando aqui, talvez fique mais fácil de enxergar. Quando a gente fala do luto, a gente fala muito de um processo que a gente chama de um movimento, né? Que a gente chama de dual, um movimento de um ir e vir no processo de luto. E eu acho que talvez para quem está assistindo fica mais fácil de entender isso. Isso daqui, né? Este daqui é o que a gente chama do modelo de como a gente entende o processo de luto, né? Que é o movimento entre ir para a restauração e ir para a perda, né? Então, após uma perda de algo ou de alguém que é muito importante, a gente costuma fazer este movimento aqui de ir para a restauração. Vamos pensar que seria, né, como se fosse um movimento de ir para a vida. Então, aquele momento que depois de uma perda, eu consigo retomar talvez algumas atividades diárias, eu me alimento, eu consigo pensar em contas que eu tenho ali para resolver, vou trabalhar. Então, esse movimento aqui de ir em direção à vida. Ir em direção à perda é aquele momento que, de repente, até eu olho os pertences daquele que se foi, né? De pensar a respeito do que eu faço com isso tudo, né? Eu lembro de uma foto, eu vejo um vídeo, ou tem alguma coisa que me lembre aquela pessoa e eu volto a olhar, entrar em contato com a perda. Então, o luto seria esse movimento aqui de essas duas coisas acontecerem. Em algumas perdas que são muito traumáticas, que a gente fala, este movimento aqui é muito mais difícil de acontecer. E, de repente, eu posso ficar mais aqui de ir para a vida, que é muito que a gente fala para as pessoas, né? De segue em frente, bola para frente, né? Passou, né? Segue adiante. E algumas pessoas estão muito aqui. Então, vamos imaginar, de repente, que neste movimento aqui, né? De ir e vir, uma pessoa que teve uma perda muito abrupta, que não deu tempo nem de processar o que está acontecendo. E aí depois ela tem decisões importantes para tomar, né? Em relação à questão do enterro, da despedida, dos rituais todos, tomar as decisões, até das organizações mesmo de casa, o que eu faço com isso tudo, vou guardar, não vou, né? Então ela está naquele mesmo momento que ela recebe a informação da perda, tendo que processar tudo ao mesmo tempo. Então Sim. é muita informação, é muita coisa para ter que dar conta naquele momento ali. Eu acho que nesse Naquele período. momento. Oi? Eu acho que, desculpa te cortar, nesse período de quando você recebe a notícia e vai tratar do funeral e dos papéis e não sei o quê, é meio, você não está ainda vivenciando o luto, né? Você está no piloto automático porque você tem que fazer. Então, a gente vai, faz, toma decisão, nanana. Quando acaba tudo, né? Quando passa aquele período, o enterro da pessoa, você volta para casa, acho que, como a gente diz, começa a cair a ficha. Então, tem esse. Não começa a vivenciar logo ali, né? No impacto, porque você não tem nem tempo. Isso mesmo. E aí, nesse momento, às vezes até das providências, é quando a gente está aqui um pouquinho de ter que fazer as coisas. Então, eu tenho que me reorganizar de repente. E às vezes a gente tem uma pretensão até dos homens fazerem isso, né? Então, os homens vão lá, tomar as providências, fazem tudo, organizam, né? E aí, se eu estou muito envolvida com a perda, com a dor realmente ali, eu não consigo fazer as coisas práticas que tem para ser feitas, que são muitas. Se a gente for pensar nas decisões, né, envolvendo o processo, até de, não sei, eu tenho várias coisas aqui na minha casa. Vamos ter que dividir isso aqui tudo entre os irmãos, entre, né, quem ficou, como é que vai ser, quem vai querer ficar com o quê, né? São decisões que parecem pequenas, mas são enormes de significado, né? De repente, quem vai ficar com aquele chapéu, né, do avô que era tão significativo dele, né, e vão guardar como, né? E de repente vem alguém que fala assim, ah, não, dá tudo embora, né? Não quero ver nada, não quero ficar com nada, né? Então, vamos pensar que são reações diferentes de pessoas, que algumas vão vir mais para cá, outras vão vir mais para cá, e isso vai mudando com o tempo também, e é este processo de ir e vir que vai ajudando a dar conta no sentido de poder seguir adiante, né? Então, para algumas pessoas que tiveram uma perda muito abrupta, muito intensa, que naquele momento eu estou vivendo tanta informação daquela notícia difícil, quanto as decisões todas,
a gente falar em desfazer de mais alguma coisa é mais uma perda, né? É mais uma vivência de luto, que vai complicando aquele meu processo de luto, porque eu estou perdendo mais, né? Sim. Então, vamos imaginar que se tivesse um grande quebra-cabeças aqui de 1000 peças, né? Sim. E aquelas peças todas são importantes. E eu não consigo me desfazer de nenhuma delas mais, porque se eu me desfizer disso tudo, de repente que seja daquela cadeira, daquela roupa que representa tanto para mim, eu sinto que eu estou perdendo mais. Né? Sim. Mas quando a Nesse gente exercício... fala em período aceitável, então, por exemplo, 5 anos. Uhum, 5 anos, para a gente que está de fora, né? uhum, Período aceitável para você já poder olhar para aquelas coisas e já pensar o que que você vai fazer, se você, o que que você vai mudar, o que que você vai doar ou não. Você acha que 5 anos independe, a pessoa pode sim ter essa dificuldade durante esse tempo todo? uhum. Sim, A gente costuma dizer que o luto, esse processo, ele vai acontecer ao longo da vida em diferentes tamanhos, diferentes pesos, né? Então, naquele começo do processo da perda, imagina que o luto é um saco de umas 10 toneladas, que para onde você vai, aquele saco ali te impede de fazer algumas coisas. Com o tempo, né, com esse movimento aqui de ir e vir acontecendo, que a gente chama de o trabalho de elaborar esse luto, né, é um trabalho mesmo de processando essas peças todas, montar esse quebra-cabeça todo que aconteceu, ele vai se tornando meio que uma mala grande. Se eu for fazer um passeio, né, um mochilão pela Europa com uma mala grande, vai ser difícil, mas dá para ir. E passou mais um tempo, ele vira meio que uma bagagem de mão, que onde eu vou, ele está ali, então a perda está ali, mas eu consigo dar conta da vida. O que acontece em relação ao tempo é que dependendo de como eu vivenciei aquela perda, como foi aquela perda, principalmente as perdas mais traumáticas, este tempo e este peso é muito mais duradouro, né? Então, eu posso ficar num movimento de, ou talvez, evitar entrar em contato com essa perda, e de repente eu vou mais para o lado racional, vamos assim pensar, racionalizar mais as coisas, enfim. Em algum momento, eu fico mais, talvez, naquele processo ali de dor da perda, então tudo é mais difícil, eu falo bastante deste momento, e às vezes esse luto vai se prolongando na questão da duração do tempo e da intensidade dele. Então, se a gente vai pensar numa perda importante, claro que com o tempo essa dor vai sendo diferente, eu vou conseguindo lidar melhor com ela, mas vai ter momentos na minha vida, como por exemplo, uma data comemorativa, ou a data da perda daquela pessoa, que aquilo vai voltar. Ou sei lá, eu estou de repente preparando um prato aqui, uma refeição, e aquilo me fez lembrar aquela pessoa, e eu volto a entrar em contato com a perda. Então, este movimento, de algum momento a gente voltar a entrar em contato, ele acontece. Para alguém que teve uma perda muito abrupta, o que pode acontecer é o prolongamento disso em termos de intensidade. Então, daqui a pouco, eu passei 5 anos com uma dificuldade muito maior de lidar com todas as questões da minha vida. Eu não consigo, talvez, retomar tanto a minha vida, ou ter alguma coisa que não caminha tão bem. Então, o que dá indício para a gente da questão do tempo, daquela pessoa, de como está sendo processado isso tudo, é se começa a ter algum prejuízo. Se eu começo a ter prejuízo na minha vida, de repente eu não consigo retomar o meu trabalho, ou de repente eu não consigo desfazer de nada, tem coisas que realmente estão atrapalhando aqui, no sentido de ter um acúmulo de coisas, né, de não conseguir me desfazer de nada. Isso pode, de repente, ser indicativo de que alguma coisa não vai bem, né? Então, para a gente entender isso, é preciso entender como que foi primeiro aquela perda para aquela pessoa, pontualmente. Então, de repente, naquela mesma casa com 3 pessoas, um pode ficar super tranquilo de guardar uma caixa de sapatos, alguns pertences, que para mim são suficientes como memória, e para um outro pode ser necessário uma caixa de fogão inteira ou a casa inteira. Então, nada para desfazer. E você acha que quando é assim, você acha que a pessoa, aquela pessoa que guarda tudo, né? No caso, eu fui na casa da minha mãe, trouxe tudo e botei no meu quartinho, fechei a porta, porque eu não quero mexer com aquilo, eu não quero ter que escolher, eu não quero.
né? Eu não quero ter que fazer essa escolha. Você acha, digamos assim, é mais porque eu não quero lidar com essa dor, eu não quero pensar que minha mãe não está mais aqui, ou eu também transfiro sentimentos para os objetos. Enquanto eu guardar essas coisas, a minha mãe vai estar aqui comigo. E se eu for lá e mexer, além da dor, né, e se eu doar, parece que eu vou estar doando um pedaço daquela pessoa. Eu não quero que aconteça. Isso é assim? Aí, se a gente for olhar de novo para isso daqui, o que a gente pode falar em relação aos pertences? Eu posso não conseguir entrar em contato com a perda, porque é muito difícil pensar que isso realmente, aceitar que isso está acontecendo, e eu entrar em contato com aquele monte de pertences ali, vai me colocar de volta aqui. E de repente eu vou me afogar aqui. Eu acho que eu não vou dar conta. Então eu não olho, eu guardo tudo aquilo e deixo. Né? E para algumas pessoas, então, elas vão vir para cá. De que esquece, não quero entrar em contato com esse assunto, não quero olhar para nada dessas perdas todas, então eu venho para cá, deixa lá guardado, né? Outras pessoas vão ficar amarradas, realmente vão pensar, se não se agarrar nisso tudo, de que eu não consigo olhar para a vida e eu só consigo olhar para essas coisas que ficaram, os objetos todos, né, que estão aqui comigo, né? Então, vamos pensar que para essas pessoas que esta perda está muito grande no sentido de que se eu perder mais um objeto, é mais uma perda, qualquer movimento de tentar tirar isso tudo pode ser realmente uma perda ainda maior, que torne todo o processo mais difícil. Então, algumas pessoas vão evitar falar nisso, de repente, não quero falar sobre isso, dá tudo embora de repente até, e outras não quero nem olhar porque eu não consigo enxergar a possibilidade de aceitar que isso está acontecendo. Porque eu tenho que desfazer em algum momento, né? Então, a melhor forma de ajudar essas pessoas é poder falar sobre isso. Que, de repente, dependendo do momento em que ela está do luto dela, né? E como que ela está sendo acolhida na dor dela, realmente não dá nem para falar sobre isso. Então, se eu levar ela a entrar em contato com os objetos que seja, pode ser realmente muito intolerável, muito insuportável lidar com isso tudo. Então, quando a gente vai para esse movimento aí de cuidar dos pertences, eu acho que um primeiro ponto importante é a gente pensar em que momento dessa perda essa pessoa está, né? E como é que está sendo lidar com a concretização disso, de que então houve essa partida, e o que eu faço com essa partilha agora das coisas que ficaram de concreto, né? Sim. E a gente também tem uma outra vertente, que até eu vou... Tem uma colega minha de profissão aí do Brasil, e ela me autorizou aqui a falar um pouquinho sobre um caso, que ela está com um caso desses nas mãos agora, né, nessa semana, que é um caso de uma pessoa, uma mulher que num espaço de muito pouco tempo, ela perdeu a sogra, o marido, e não sei se é a cunhada ou se é a irmã. Uhum. Mas já faz alguns anos isso, né? Não foi agora. Porém, todas as coisas dessas três pessoas estão na casa dela. Então, ela tem um quarto que ela não se consegue andar, porque tem roupas, tem tudo dessas três pessoas lá. Então, uma outra vertente é porque ela agora, então, ela pediu ajuda de um profissional de organização e ela está preparada. Ela já está preparada para esse processo da seleção. O que é que eu vou guardar, o que é que eu vou doar. Então, para ajudá-la, ela, né, chamou uma profissional de organização. Porém, a filha dela, que já acho que já 19 ou 20 anos, já não é nenhuma criança, a filha dela está causando muita dificuldade, está colocando um empecilho, não quer deixar a mãe fazer isso de jeito nenhum. Existe como que a gente lida quando acontece isso? Agora eu me sinto preparada, mas um outro membro da minha família não aceita e não quer me deixar fazer aquilo, mexer naquilo e escolher realmente o que eu vou guardar como lembrança. E aí vem aquelas outras coisas que na outra live eu tinha falado, que você também viu, que qual que é a dificuldade? Vamos imaginar que duas pessoas, né, na mesma família,
cada um está num movimento em relação ao seu luto, né? Então, isso não importa se 1 ano, 5 anos, enfim. Mas eu posso, de repente, neste momento estar aqui, outra pessoa da minha família está aqui. Então, vamos supor que eu estou preparada para entrar em contato com essa dor, de lidar concretamente com isso tudo. E a minha filha, para ela, está sendo uma outra perda gigante abrir mão disso tudo, né? Desfazer essas coisas todas aqui. Então, é entender este movimento de cada um e ir conversando sobre o que significa para aquela pessoa fazer aquele movimento de, por exemplo, desfazer de algumas coisas, né? Vamos imaginar que em perdas múltiplas, aí, perdas seguidas, independente de quanto tempo faz 10 anos, 5, mas perdas importantes que eu tive. Numa sequência aí de perdas, a sensação que eu vou ficando é que cada vez mais parece que eu posso vir a perder mais alguém ou mais alguma coisa. E para quem já perdeu muito, né, a gente fala que na falta vem o comportamento da soma. Então vamos imaginar que de tanto que me tiraram, tanto que a vida me tirou, eu preciso começar a guardar tudo. Então um caderno não dá para me desfazer mais. É muito difícil. Um lápis eu preciso guardar. E daqui a pouco, uma garrafa plástica, eu guardo, eu acumulo. Que tem a questão do acúmulo, né? Dos acumuladores também ali, né? Então, todo o comportamento de adição, vamos assim, pensar de somar, de exagerar, pode ser alimentação, pode ser o acúmulo de pertences, do que for, vem em função de uma falta muito grande. Então, pessoas com muitas perdas seguidas ou muitas perdas importantes, independente de quanto tempo faz, e vamos pensar que mais ainda agora, neste contexto de pandemia, isso fica muito mais forte, porque isso se intensifica de que, opa, para mim a situação de pensar na possibilidade de uma perda é muito mais concreta, porque eu venho vivendo muitas perdas. Então, de repente, abrir mão daquele quarto, ou abrir aquele quarto, entrar em contato com aquilo tudo, pode me desorganizar demais, a ponto de eu crescer realmente. Então, talvez o processo é conversar. Nesse momento, então, cabe a essa mãe que está preparada, cabe ela procurar uma ajuda psicológica, tanto para ela quanto para a filha, para passar por esse processo, para elas se ajudarem, porque eu penso que seja algo muito, muito difícil dela sozinha lidar com essa filha. Então, acho que cabe aí sim procurar uma ajuda de um psicólogo, uma ajuda profissional, para ajudar as duas a ultrapassar esse momento. Se elas sentirem que está muito difícil realmente lidar com isso sozinha, a ajuda profissional pode ser bem-vinda. Nem sempre é necessária, porque o luto é uma reação normal diante de uma perda. Então, a gente não patologizar, vamos assim dizer, né, o processo do luto. Mas, às vezes, acontecem perdas muito difíceis, ou o processo de cada um é muito diferente, e, de repente, um profissional pode ser útil, sim, para ajudar a elaborar isso tudo, de concretizar como é que a gente lida com essas diferenças na mesma casa. Alguém que quer guardar tudo, não mexe naquele quarto, e o outro quer desfazer logo, eu não aguento ver aquele quarto ali daquele jeito. O importante é não fazer nenhum movimento que seja definitivo ou abrupto para um dos dois, né? Então, essa coisa, por exemplo, que a gente falou da caixa de memórias, que é guardar em algum lugar que você queira aquilo que vai te ajudar a concretizar isso tudo, é um ritual super importante. Mas aí realmente pode ser aquilo. Para mim pode ser uma caixa de sapato e para você pode ser o quarto inteiro, né? Dos pertences. Mas é muito de conversar sobre como é que você se sente de abrir aquele quarto. O que para você está sendo difícil? Porque essa conversa a gente pode fazer mesmo fora do contexto de terapia. E é importante poder falar sobre isso. Como é que é para você abrir esse quarto, mexer nisso tudo? Você tem medo do quê? Né? Como é que você se sente sobre isso? O que, que vem para você? Às vezes é não querer entrar em contato mesmo. Né? Fecha a porta e deixa aquela porta fechada. Eu não aguento ainda, né? Fazer isso tudo. Então é muito, acho que assim, o papel de vocês é muito útil neste contexto de ajudar aquela pessoa a reorganizar aqui dentro o que também está bagunçado, né? De o que, que eu estou sentindo em relação a isso tudo, mas numa escuta de acolher. Porque quando a gente vai para um lugar de tem que jogar fora ou tem que guardar, a gente vai criando uma inadequação também, né? E uma ruptura grande que pode causar uma sensação de um luto ainda mais difícil. Então, acho que é muito de conversar mesmo sobre o que, que isso representa para você. De repente, aquela caneta ali, para mim, é super importante, vai lembrar aquela pessoa, e para você, tudo bem, é uma caneta.
Pois é, é muito difícil, é um desafio Muito, muito grande, muito. um desafio muito grande ajudar as pessoas a traçar um caminho, né? Como nesse caso, a mãe e a filha, é, nós, né, para quem ela pediu ajuda de um profissional de organização ou para um psicólogo. É muito difícil a gente ajudar as duas a traçarem o mesmo caminho, que eu acho que é um pouco isso, ou é isso. A gente tem que fazer elas seguir ali a mesma onda, né? E como é que a gente, uma já está pronta para fazer escolhas, mas a outra ainda não, né? É uma coisa muito, muito delicada. Você acha que às vezes a gente pode, eu posso entrar num processo de querer guardar tudo também por remorso? Por alguma coisa, algum que eu não fiz para aquela pessoa, né? Ou a gente, sabe? Eu não fiz alguma coisa para minha mãe, ou a gente brigava muito, eu não tive aquele relacionamento, de repente ela se foi e eu vou guardar tudo então, porque pelo meu remorso acontece, pode acontecer isso também? Sim. Às vezes acontece muito em algumas perdas, é o sentimento de culpa, né? A sensação de que eu deveria ter feito mais, que eu deveria ter impedido, principalmente nas perdas, né, mais difíceis. Algumas pessoas falam, por exemplo, de uma sensação de não estar honrando, né, a partida daquela pessoa. Então, por exemplo, se eu não estou mais lembrando dessa pessoa, se eu não estou mais sonhando com ela, se eu não estou mais ocupada com essa pessoa que partiu, com esse ser que partiu, que também poderia ser um animal de estimação, também dificuldade de lidar com isso tudo, né? A sensação que muitas pessoas trazem é um sentimento de culpa de que eu estou esquecendo, né? E que de repente eu abrir mão dos objetos, dos pertences, seria como se eu não estivesse mais honrando o amor que eu tinha, né? E o que é difícil nessa história é como é que a gente vai aprendendo a lidar num processo em que vida e morte façam parte da mesma morada minha, da mesma casa, né? O que quer dizer isso? Que de repente eu estar bem, eu estar feliz numa festa, num evento, não quer dizer que eu estou deixando de honrar a memória de quem partiu. Mas que eu posso estar feliz naquele momento, mas aquela perda continua sendo importante, aquela pessoa também, e as duas coisas podem existir no mesmo momento. Então, eu vou Sim. pensar que esse movimento da elaboração do luto me ajuda a lidar com essas duas coisas ao mesmo tempo. Então, de repente, eu posso querer guardar tudo, porque eu acho, da minha forma de repente entender a morte, eu posso olhar para isso como sendo uma desfeita. De que, então, se eu estou doando tudo ou dando tudo embora, então eu não te amo talvez tanto assim, né? Eu, Então, eu, claro, isso ajuda muito, né? e eu entro por essa vertente quando alguém me procura e eu tento colocar essa forma de honrar, falo, ok, então vamos honrar esta pessoa, só que honrar essa pessoa é colocando em uso aqui, ai, o meu pai me deixou essa mesa, ele que fez essa mesa, mas está lá enfiada num quartinho, falo, olha, então você não está honrando, vamos colocá-la num lugar de destaque da sua casa. Vamos usá-la para cada vez que você sentar essa mesa, ou cada vez que você passar por ela, você tenha boas recordações, né? Quadros, fotos, vamos usá-las, vamos pendurá-las na parede, né? Porque se você tiver tudo enfiado numa caixa, enfiado num quartinho com a porta fechada, você de alguma maneira não está honrando aquela pessoa. Você está entulhando ali, você não quer mexer com aquilo. Então eu tento, quando esse tipo de caso aparece para mim, eu tento puxar por esse lado. Ok, você não precisa agora fazer escolhas do que tirar. Vamos fazer escolhas do que ficar e procurar lugares de destaque para estar em uso, para estar na sua casa, para estar com, para aquele objeto te remeter a essa sensação de vida. Cada vez que você passa, olha aquele quadro, você lembra com bom, né? Com até uma boa lembrança daquela pessoa. Então, Mas aí depois aqui, ó. Aí que é o desafio, né, Vanessa? A gente volta para esse desenho aqui. Se eu não posso nem sequer entrar em contato com essa perda deste jeito, o lugar de destaque, qual que é o tamanho da encrenca, vamos assim pensar, né? Eu posso olhar para aquela mesa e aquilo me fazer
trazer um sofrimento terrível de que como ele me faz falta. Dependendo do momento que eu tiver do meu luto, isso pode me trazer para esse lugar aqui, talvez sentir que não dá conta. Então, por exemplo, vamos pensar que aquela mesa de 6 lugares, aquele lugar continua vazio, né? Então, ali a gente estava acostumado, então, a preparar as refeições, todo mundo arrumava a mesa, e agora tem um lugar vazio na mesa daquela pessoa que partiu. Aquele lugar pode ser dificílimo de lidar a ponto de eu trocar de mesa. Sim. Né? Ou, de repente, não troco de mesa e eu olho para aquela cadeira vazia e aquilo é terrível para mim. Ou tem pessoas que, de repente, guardam todas as fotos porque eu não consigo nem entrar em contato com essas fotos aqui, por mais que eu ame aquela pessoa. Então, dependendo do momento do meu luto, do quanto eu tenho ou não de apoio nesse processo do luto, às vezes olhar para isso de frente pode ser muito assustador, né? Então, talvez a questão aí é ir percebendo em que momento aquela pessoa está num processo talvez mais de conseguindo ir lidando com isso tudo de um jeito que não assuste. Isso ainda me traz dor, mas eu ainda consigo lidar aí com isso num lugar de algum acolhimento, de conforto, né? Sabe aquela coisa da saudade? Eu falo que saudade é um lugar de dor onde ainda tem um amor, né? Então, dor e amor estão no mesmo lugar. E talvez naquela saudade minha, eu consiga, então, estar com ela mais em paz e conviver com essa cadeira vazia de um jeito talvez mais sereno. Para algumas pessoas, pode ser aquele lugar vazio que eu não consiga nem passar perto dele, porque eu vou só olhar para o lugar vazio. Outras vão olhar para os 5 lugares cheios, né, da mesa ali, e vão conseguir talvez se focar nisso. Então, vai muito daquele momento, daquela pessoa, daquela casa, né, de repente, um vai querer olhar para a foto, o outro vai falar assim, guarda essa foto, eu não quero nem olhar para isso. E essa dificuldade na mesma casa, né, na mesma família, imagina você tentando ajustar, né, de tira daquele quartinho, põe aqui no centro da casa, e tu fala assim, não quero nem passar perto disso. Pois é. É muito difícil conseguir fazer esse ajuste, vamos assim pensar, né? Esse acordo, né? É muito difícil, tanto eu não tive ainda muito atendimento presencial com esse tipo de caso, eu atendo por pessoas que me enviam mensagem, que fazem relatos, eu ainda não tive muito de perto, mas eu sei que existem organizadoras, existem profissionais que trabalham em conjunto com a psicóloga para atender esse e outros tipos de casos, né? Porque sem aquele apoio psicológico, a gente fica perdido, a gente não sabe como conduzir aquela pessoa, né? Então, sozinho é muito difícil. Eu chegar numa casa, a pessoa falar, não, eu tenho esse problema porque eu tô com tudo aqui da pessoa tal, tal, e eu sozinho, enquanto organizadora, conseguir resolver. É muito importante para a gente ter esse apoio, ter esse respaldo de um profissional da saúde também para nos orientar, porque é bem como você está falando, dentro da mesma casa existem N situações. Existe pessoas que guardam as coisas por obrigação. Uhum. Existe isso também, por obrigação. Eu vou guardar essa caneta porque era do meu pai, mas a gente não se dava bem, ele foi um péssimo pai, ele morreu e fazia, sei lá, nem eu falava com ele mais, mas eu não posso jogar fora porque era dele. Mas eu também não gosto disso, eu não vou colocar isso em uso porque é feio, eu não gosto, não me traz boas lembranças. Só que eu me sinto na obrigação de guardar. Você tem alguma coisa que você possa falar sobre por que teria o remorso? Eu não diria remorso, mas acho que tem muito, e o teu trabalho, né, que vocês fazem, acho que traz muito essa questão de como que eu encaro vida e morte, como é que eu encaro essa questão da partida, né, e do que significa cada pertence para cada um. Então, acho que o trabalho de vocês traz realmente uma exigência de uma escuta muito grande, de entender o que significa para você isso tudo. Vai muito além da organização prática, vem antes uma organização de escuta até, né? Se a gente fosse pensar de, tá, e para você, qual que é a importância disso então? Como é que você entende isso?
Porque acho que o grande dificultador, né, Vanessa, é que a gente não fala sobre essas coisas todas, e de repente a gente contrata o serviço e aí quer ela organizar tudo, mas de repente eu não tinha ideia que tem esse peso todo na minha vida, ou essa importância toda na minha vida, positiva ou não, né? Do que significa para mim guardar aquela caneta, então, né? O que tem de sentimento, de percepções por trás disso, né? De que eu tenho que guardar para uma obrigação, eu guardo porque eu não sei o que eu faço com isso no sentido de sentimento mesmo. O que eu faço daqui? Se eu jogar fora, é errado? É pecado? Na minha religião, talvez? Na minha cultura, né? Seria o quê? Seria uma desfeita? Eu sinto que eu vou desonrar, que se eu joguei fora quer dizer que eu não estou honrando, independente da minha relação com você, eu não estou honrando você como pai, então eu me sinto mal, culpado de repente. É. Então, acho que o trabalho de vocês passa muito por essa questão cultural também, daquela pessoa, daquela cidade, né? Ou daquela religião, porque a questão da religião também é um fator importante, de como aquela pessoa entende o que é essa despedida, né? E no final, então, o que eu quero guardar? Então, a gente fala que essa caixa de memórias, ela é muito importante, ela vai se mudando com o tempo também, mas é um lugar que eu posso, de repente, eu vou lá, pego aquela caixa ali, acesso aquilo tudo quando eu quero, daqui a pouco eu não quero, eu guardo, mas é uma coisa que me permite ficar à vontade. Mas cada pessoa tem uma caixa diferente, né, daquilo que vai guardar. E a dificuldade está justamente em entender o que faz sentido, qual que é o sentido para você neste momento, que daqui a um ano pode mudar totalmente. Neste momento, o que faz sentido para você disso tudo? E fazer um movimento, acho que é muito suave. Acho que o trabalho de vocês exige uma suavidade muito grande, porque é um lugar muito difícil realmente que vocês entram. Ainda mais a gente falando de mais de uma pessoa na mesma casa, de mais de um movimento diferente de reação ao luto. Então, exige uma suavidade de compreensão, de não entrar correndo e querer resolver, mas de escutar e ajudar a pessoa a se escutar para entender, então, que talvez eu vou precisar de mais um tempo para pensar, Exato. realmente a mudar alguma coisa, né? Processos como esse, por isso que quando a gente tem alguma organização desse tipo, há processos como esse que levam anos, que a gente trata com a pessoa, que a gente atende essa pessoa por meses, por um ano, por mais de um ano, exatamente porque a gente tem que dar esse tempo. É bem isso que você falou. Às vezes a pessoa nos chama, mas nem ela tinha dimensão de que fazer aquela organização, né, fazer aquela limpeza ia remeter ela a tantos sentimentos, né, a tanta coisa que ela chega uma hora que de tanto remexer ela se sente sufocada e ela precisa de um tempo para andar e respirar. Porque Ou até uma reação impulsiva, né, Vanessa? Imagina que de repente estou com muita raiva, né, dessa perda toda. Tira tudo da minha frente, some com tudo, porque eu não aguento mais ver isso. De repente a gente entende isso como realmente um pedido e ajuda, e depois não tem volta. é, Né? Então, é muito um processo de ajudar essa pessoa a criar um contorno para o que está sentindo, ajudar a dar nome para o que está sentindo, para que ela vai processando, digerindo realmente, até perceber o que faz sentido com uma suavidade maior, não pelo impulso de resolver uma coisa que não vai resolver. Né? Tanto o acumular não vai trazer de volta, como também o despachar não vai tirar a minha dor. A dor vai continuar ali. E às vezes eu posso ter um movimento de achar que doando tudo ou guardando tudo, a dor fica menor. E a dor, na verdade, ela vai continuar como parte desse processo, né? pois é. É uma coisa bastante difícil mesmo. Nossa, bem desafiador. Como você falou. Deixa eu ver aqui, gente. Então, alguém tem alguma pergunta? Deixa eu ver se alguém perguntou alguma coisa. Tem mais uns minutinhos aí, né? Deixa eu ver. Eu tenho que olhar aqui. 10 minutinhos. Olha, já ia me perder, gente. Não, eu me perco. Ninguém tem alguma pergunta? Não, por aqui não. Se alguém quiser fazer agora. Porque deixa eu ver aqui na minha listinha, Ah, e acho que né? também, né, vem ajudando enquanto isso, né, Vanessa? O papel de vocês também agora, depois de tudo isso que a gente está vivendo, eu acho que ele vai ficar ainda mais difícil, né? Porque nós estamos falando de mais perdas acontecendo,
né? De tanta gente perdendo tanta coisa. Então, vocês têm um desafio grande aí desse trabalho, né? Pois é. Aqui tem uma questão aqui para ver você enquanto psicóloga, se Uhum. você concorda ou discorda de mim, que é se existe não um método, não seria a palavra, né? Mas se existe algum método onde eu possa conduzir essa pessoa na hora da escolha. Por exemplo, eu quero, tá bem, você quer guardar essa caneta, por quê? Então o que eu faria? Que tipo de lembrança te dá essa caneta? É boa ou é ruim, né? Onde que você estava? A pessoa, não, eu viajei, eu comprei isso aqui junto com aquela pessoa, é importante para mim, eu quero guardar. Só isso basta ou eu tenho outros caminhos que eu posso ajudar essa pessoa a refletir no momento de guardar? Não estou falando de coisas de valor monetário, Uhum. mas eu devo, ela deve realmente só guardar só o que foi muito importante, só o que ela adquiriu com aquela pessoa no momento de extrema alegria, ou tem outros tipos de coisas que ela eu posso conduzi-la e ela pode fazer bem para ela guardar, digamos assim. Vamos pensar que a grande dificuldade nossa é lidar com a dor, né? É lidar com a angústia, é lidar com o sofrimento. Então, se a gente for pensar nessa caixa de memórias, que pode ser uma caixa, que pode ser uma casa, né? Independente do que seja, do tamanho disso tudo, ela não vai me trazer só coisas boas. Ela vai me trazer coisas difíceis também. A questão talvez seja que, com o tempo, como que eu vou encontrando formas de expressar essa dor e que eu possa ir convivendo com essas duas coisas, com vida e morte realmente, com lembranças boas e lembranças difíceis. Assim como acontece, por exemplo, no velório, né, em que de repente vem alguém, conta uma memória engraçada, né, uma lembrança importante, uma lembrança difícil, e essas duas coisas oscilando, né, vamos pensar aí luz e escuridão, é que vão me ajudando a ir lidando com perda, né, com vida e morte, com dor e amor. Então, não tem que ser só uma caixa de coisas boas, mas tem que ser uma caixa, talvez, ou um lugar de coisas importantes, de coisas que me sustentem nessa jornada. Que eu Sim, acho que para mim faz sentido, né? de uma coisa importante que às vezes não foi importante para mim nem para nós, né, digamos um casal, mas era uma coisa que ele sozinho gostava muito. Ele gostava muito disso, eu não gosto, não, a mim não me diz nada, mas ele gostava muito disso, então eu vou guardar em forma de honrar a memória dele, né? É Sim, isso. sem dúvida. Porque, assim, depende daquele momento. Eu acho que esse trabalho de vocês é uma construção gigante, porque agora, para mim, pode ser importante, talvez, essa memória aqui, ou eu queira guardar isso, daqui a pouco, aquilo ali tem uma outra importância maior. Mas eu acho que de tudo, Vanessa, é o cuidado de não ser nenhuma decisão obrigatória, ou impositiva, ou definitiva, né? É, Mas de um processo realmente que eu possa escolhendo peças que eu quero guardar e que daqui a pouco eu vou encaixando, fazendo sentido para mim. Tem que ter sentido para quem fica, isso. né? E esse sentido, talvez eu não vou saber nem te responder agora o que eu quero guardar ou não. Vou ter que pensar sobre isso tudo. Que seja, e no tempo que a pessoa precisar fazer isso. Mas o importante é lembrar que não são só coisas boas que a gente traz dentro da gente. Também vai ter situações difíceis, mas e dando conta dessas duas coisas conviverem dentro de mim, que vai me ajudando a me manter vivo. É conseguir ter a dor e ter o amor aqui dentro, né? E eu vou convivendo com os dois sentimentos difíceis, mas os dois juntos que vão dando sustentação para lidando com outras possíveis perdas que eu vou ter pela vida. Exato. É isso mesmo. Então, para encerrar, gente, olha, já passou uma hora quase. Tão bom, eu agradeço muito. Para encerrar, então, acho que a gente pode acabar dizendo isso mesmo, que a morte faz parte da vida e a gente tem que achar a maneira de conviver, né? De acolher. De acolher e de conviver com essas duas, né? Com essas duas coisas Porque que fazem parte é um grande de nós. desafio.
E que não tem um manual único para todas as perdas. O mais importante é isso. E claro que é angustiante não ter uma resposta do que fazer com isso tudo, mas realmente não tem uma resposta única. Mas construir isso com a pessoa que você recebe é extremamente enriquecedor. Da pessoa poder se perceber construindo com autonomia, né? Dela fazer escolhas e não alguém escolher por ela. Isso É um mesmo. processo riquíssimo esse de construção que vocês fazem. Para construir do zero. É um trabalho de formiguinha. Se a gente não tiver esse amor, esse ouvido, essa paciência, esse carinho mesmo com essa pessoa, é melhor não trabalhar com isso, né? Tem gente que se especializa só nisso, tem outras que não fazem de jeito nenhum. E eu acho que a gente tem que primeiro saber ouvir, entender, dar o tempo da pessoa e para conseguir fazer ela com que ela se organize de dentro para fora, né? Que é aí que começa. Quando ela começa, tanto ela começar a organizar por fora, ela começa a se organizar por dentro. Se ela começar por dentro, logo, ao passo que ela começa a ficar organizadinha aqui dentro, é que ela vai querer organizar as coisas de fora. E aí, Vanessa, o maior desafio de vocês vai ser, eu vou ter que pensar na minha própria vida e como é que eu entendo a morte para poder acolher a morte de alguém ou a dor de alguém. Então, inevitavelmente, a tua percepção de vida, de morte, de perda, né, vai fazer parte desse processo de construção. Então, é pensar nisso junto e ir livre, aberto, para construir com essa pessoa essa nova história de como que vai ser. Mas sem um manual, sem um guia. Construir realmente aberto e disponível e acolhedor. Tá com o coração aberto e com o ouvido disponível é o mais importante. Isso Fabiana, mesmo. ó, antes que desligue na nossa cara, vai, eu te agradeço muito, adorei essa conversa, tá? Gente, se alguém tiver alguma pergunta que passou aqui, pode mandar pra gente, tá? Que a gente responde. Agradeço a todos vocês. E, Fabiana, muito obrigada, me esclareceu muito. Vou fazer várias anotações. Teve bastante gente aqui também, e que se não passa por isso, conhece alguém que passa, e esse seu jeito de falar, eu tenho certeza que ajudou e esclareceu muita gente, tá? Muito obrigada. Eu que agradeço. E até Obrigada, bom restante de dia para vocês aí. Espero que vocês tenham muitas oportunidades aí de aprender mais sobre vida também através da morte. Obrigada. E eu ia falar do seu curso. Tem um curso hoje, mas já não dá mais para a gente se inscrever, né? Eu tenho alguns encontros, isso que eu tenho feito online sobre a questão do luto, que a ideia é abrir esse espaço de conhecimento para mais pessoas, porque não é só o conhecimento da psicologia. Então, de tempos em tempos, eu faço alguns encontros online sobre o luto, como acolher isso tudo, mas sempre essa perspectiva de construção e não de um manual, né? Não tem um guia único para uma coisa tão enorme, né? Que é tão individual de cada um. Então, são bem-vindos quem quiser conhecer também. Muito obrigada, fiquem bem. Bem. Bom fim de semana. Muito obrigada, um beijão para vocês. Até mais. Tchau. Tchau, gente. Quem quiser falar alguma coisa, manda no direct que a gente vai respondendo, tá? Muito obrigada. Beijão para vocês. Tchau, tchau.